E aí, meu Lorde, tudo bem? Tamo aí, chegando. Deu Chama, ressaca de ontem? vou mandar o convite para Henrique também, talvez dele entrar. Tá um pouquinho de problema aí. Boa noite, senhor Dom. Tudo bem com Boa você? noite, Adriano. Lá com o Anderson tá com problema lá na rede dele, cara. Enfim. Boa noite, Gami. Grande figura. Tudo bem? Tudo bem aí, Anderson? Podemos começar? Puta, eu tô me sentindo, sei lá, o Casagrande com essa porra desse microfone aqui. Mas é horrível, né? É o Já? Galvão. Tudo ok? Já, tudo ok. Tá me ouvindo aí? Tô tudo bem. Botei Tudo aumentar aqui. bem. Bora meter ficha? Vamos Vamos começar? lá. Vamos Bora. lá, gente. Boa noite. Deixa só eu, vamos dizer assim, fazer uma breve apresentação aqui, né? Muito obrigado às 7 pessoas corajosas que estão assistindo a gente agora. Por enquanto. E é o seguinte, por enquanto, né? Essa ideia aqui da live JK, né? Ela tá relacionada. Que porra de música desgraçada essa que tá rolando aí, Du? É o vizinho, pô. Esse que Deve eu ser a tenho. sua cara. Sempre É aí. o vizinho fela da. O vizinho fela da puta, né? Mas enfim, vamos tentar se concentrar aqui. Então, essa live surgiu por 2 motivos, pessoal. O primeiro está relacionado à questão técnica do Instagram ter permitido mais de uma pessoa numa live, né? Ou seja, com isso a gente tem uma maior experiência em questão de horizontes de opiniões, né? Então a gente consegue trazer um diálogo mais rico quanto a isso. A segunda está relacionada diretamente a uma questão muito pertinente a esse cenário que a gente vive hoje em dia, que está assim, atrelado à questão das bancas de revista e as lojas de gibi, né? Tá rolando um movimento aqui no país para tentar salvar essas bancas e essas lojas de gibi no Brasil inteiro que estão completamente assim operando no vermelho devido à pandemia, né? Tá uma situação muito difícil para todo mundo, cara. Daí eu me perguntei o seguinte: e em São Luís, e no meu próprio horizonte histórico, né? Onde eu estou determinado, o que eu posso fazer? Daí, assim, não tem como não lembrar da banca JK, né? O ponto de cultura. Assim, eu falo banca de uma forma assim, vamos dizer assim, simplista, né? Porque a JK é muito mais do que uma banca, na verdade é uma instituição, né? Diante disso, a nossa ideia aqui é trazer a importância que ela possui para a gente, né? De acordo com a experiência do André e o Dom, que é um grande escudeiro dele, vamos dizer assim, é o Sancho Panza e o Don Quixote de São Luís, né? O André, ele luta contra moinhos, né? Ele luta contra os moinhos do mercado, né? E diante disso, eu acredito que essa seja uma experiência muito positiva para a gente como consumidores, né, como amantes da nona arte, né? Enfim, no geral, assim, aqui a intenção aqui não é uma lógica mercadológica. A gente está tratando de outras coisas aqui muito mais pertinentes para nossa existência. Eu já estou falando para caralho, né? Então vamos lá, é com vocês agora. Então, galera, boa noite. Meu nome é Donilton. Adriano já deu a apresentação dele. E André, que é o grande idealizador desses projetos que o Grupo J Comics realiza aí desde 2015. São projetos fomentados aí dentro de grupos, né, de voluntariado, sem intenções financeiras por trás dele, sempre com o propósito de se doar. Tanto é que a maioria das vezes a gente consegue de doações, a galera nos ajuda. E essa live que a gente começou com esse projeto hoje, tá certo, a ver. A gente pretende fazer de 15 em 15 dias um encontro por aqui, por essa plataforma, e também a gente pode se estender a outras, trazendo os assuntos relevantes da nossa cultura local, por que não? E trazendo convidados, mediando os assuntos pertinentes aos nossos interesses coletivos, né? E hoje surgiu essa proposta, que a gente já estava fazendo isso aí em 2018, se não me engano, a gente fez o movimento Viva as Bancas, a gente fazia um projeto de forma itinerante, uma vez por mês, em bancas pela cidade da cidade de São Luís. E era um projeto de fomentação cultural, de trazer essa problemática das bancas para a população, e da qual o Anderson foi o idealizador também. A gente teve apoio de algumas pessoas no passado, e aí surgiu essa proposta de a gente iniciar esse projeto hoje, né, cara?
Então, era para estar com a gente também o amigo da gente, o Henrique, mas teve que viajar, talvez não chegou ainda no seu destino. Isso também, mas a gente vai levar ele numa boa. E agora é com você, André, dando aí o pontapé inicial para o nosso convidado, que é uma pessoa que está dentro do movimento, por ser jornaleiro e dono da banca, Pontos de Cultura, e também está dentro do processo de construção, que é a Associação dos Jornaleiros aqui de São Luís. É contigo, Bonito. Beleza, valeu, Dom. Só acrescentando a tua fala aí, o Viva as Bancas foi em 2017. Valeu. Quando houve aquela retirada das bancas lá da Praça João Lisboa, e a proposta do grupo sempre foi um grupo de defesa da leitura aqui na cidade, né? Então aquilo para a gente foi um crime e a gente rapidamente se mobilizou e já criou esse movimento aí e caímos na cidade, sabe? Fomos conversar com donos de banca e tal, e a gente pôde fazer essas ações em algumas bancas aí da cidade, né? E já alertando para essa problemática, né, das extinções das bancas de revista aqui de São Luís, né, que já vinham acontecendo, e com esse empurrãozinho do poder público, né, mas na verdade mais na pessoa do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, né, que foi o responsável direto por isso, né. Então ele acelerou demais esse processo aqui de extinção das bancas da cidade, né. Houve esse da João Lisboa, onde foi feito um arrastão lá, né, tiraram todas, e ali, para os donos de banco, os jornaleiros, é um marco, porque é ali que começou. A primeira banca de revista da cidade foi instalada ali, né, com o seu João Mondengo, na década de 50, e ele estava lá, foi retirado, né, e foi colocado ali já na entrada da Rua Grande, botaram ele lá sem estrutura nenhuma, sem ponto de luz, saca? E 2 meses depois ele veio a falecer, né? Assim, a gente sempre diz que ele morreu de tristeza, né? Pessoa que dedicou a vida dele todinha àquela profissão, ele não foi outra coisa na vida a não ser jornaleiro, né? Dentro aqui da cidade. Aí tu imagina quantos e quantos leitores esse herói, né? A gente fala de quadrinhos e esse profissional de banca é um herói, né? Então, quantos ele não formou durante gerações ali naquele local, trabalhando de domingo a domingo, né? Pegando sol, chuva, sem muita estrutura, porque hoje até as bancas têm mais espaço, mas quando começou era barraquinha mesmo, saca? Muito precário. E ele que começou esse ramo aqui em São Luís, é o primeiro. O seu João Mondengo morreu, falecido, né, e vítima dessa injustiça. E veio outra ação, né, foi na Praça Deodoro. Então, pelo pretexto da reforma da praça, as bancas tiveram que ser retiradas de lá, e os jornaleiros de lá foram enganados, porque foi nessa época a gente estava com o movimento Viva as Bancas ativo, e eu participei das reuniões lá na secretaria, né? Então o secretário deu a palavra dele que as bancas só iam sair durante a reforma e depois iam retornar. E não permitiram a volta das bancas depois da reforma. Entregaram a praça e as bancas não voltaram, né? Foram enganados, mais uma vez, pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, né? E não havia nenhum empecilho daquelas bancas para elas não voltarem, porque, para vocês terem uma ideia, as 5 bancas originais da praça, elas são tombadas pelo patrimônio histórico, né? Então o próprio Instituto do Patrimônio Histórico deu um parecer favorável, o Ministério Público deu um parecer favorável, mas eles podem dar parecer favorável, mas eles não podem dar autorização para as bancas voltarem, porque quem tem essa autoridade é a prefeitura, né, através da Blitz Urbana, só ela que pode dar autorização. E eles não deixaram as bancas voltarem, estão se acabando até hoje lá na calçada do antigo Marista, onde hoje é o IEMA, né? E acho que vocês passam por lá, só 2 bancas ainda estão lá funcionando, daquelas todas que foram retiradas, e de forma precária, né? Fora isso,
assim, as bancas de revista é um setor que vem apanhando de todos os lados, né? Não só dessa parte dessas ações do poder público, né, desastrosas, mas também vem apanhando pelas novas formas de consumo, né, isso que a gente vai abordar muito hoje aqui, e também das mídias digitais e tal, e do próprio de concorrer, né, de você ter um material que é visto hoje como arcaico, né, como se fosse leitura obedecesse a alguma regra temporal, né. É absurdo, Sim. porque tu pode até querer ler um artigo, um texto no celular ou no computador, mas a leitura física ela é uma experiência única, entendeu? Então, dizer que porque existe internet, esses pontos de leitura, não só bancas como sebo e livraria, não são mais necessários dentro de uma cidade, é um absurdo, porque a mesma coisa não é porque existe refrigerante que eu vou deixar de beber água, né? Porque refrigerante é até gostoso, docinho, né? Tem várias versões e sabores, mas a água é essencial, né? Então, não dá para comparar e não dá para dizer que usar esse artifício de que por essas novas tecnologias a leitura ela não tem que obedecer esse padrão aí de digital e simplesmente deixar de dar importância a esses elementos tão importantes, que são não só as bancas, como eu falei, mas os sebos e as livrarias. Fala, Dom. Aproveitando o teu gancho, Anderson, com relação às 5 bancas, né, que ficavam na Deodoro, para quem não sabe, faz parte desse patrimônio tombado desde 1985. Ou seja, não foi de ontem, nem de hoje. Tem todo um processo histórico onde o próprio prefeito, da sua pessoa, ele trouxe para si um problema pessoal com as bancas, não foi algo pensado de forma coletiva, do bem coletivo, foi pessoal, e ignorou todo um documento histórico, até porque São Luís ostenta um título de Patrimônio Cultural da Humanidade, mas não honra tal título, e se a gente perder esse título, não será novidade nenhuma, não será surpresa nenhuma, porque a gente não tem o cuidado nem o zelo por esse título, vivemos de ostentações, enfim. E aí tem essa realidade que as pessoas talvez não conheçam em relação a essa temática, a essa problemática da relação das bancas lá na Praça Deodoro, que hoje está bonitinha, servindo de espaço para piquenique, de chique. Essa visão, né, pequena do que é patrimônio histórico das autoridades públicas, que eu acho que deve achar que é só os casarões que tem essa importância, mas não se dá a importância dos costumes do seu povo, da sua vida. Olha o que fizeram com o abrigo da João Lisboa também, né? Derrubaram o abrigo ali, que aqui dali já era uma coisa histórica para a gente, né? Então, algo que já pertencia à nossa identidade cultural, entendeu? E eles pegam e derrubam para fazer um canteiro. Paz, é assim. Então, ou seja, é um processo que a gente tem aqui na nossa cidade, né? É um processo que ele visa unicamente uma questão estética, uma estética de muito mau gosto cá entre nós, né? Na maioria das vezes, e deixa e completa o terceiro plano, o quarto ou quinto, qualquer aspecto cultural que possa vir a partir dali, né? Então, é um processo de resistência muito grande que a gente passa por aqui, né? Para quem não está situado, as pessoas que são de fora do estado aqui de São Luís, que estão assistindo a live aqui, praticamente a gente vive numa cidade que não tem banca de revista, entende? Vocês têm uma noção disso? Não tem banca de revista em São Luís do Maranhão, entendeu? Assim, a gente tem a JK, que é como eu já falei, é mais do que uma banca, é uma instituição, né? Exatamente, é uma estética de cimento, é uma coisa horizontal, é uma coisa pobre, entende? É uma coisa, assim, eu não vou nem dizer que é para inglês ver, acho que nem inglês vai gostar daquilo ali, entendeu? Nesse termo. Mas, assim, a gente lutar, assim, lutar contra a maré. Tem o Anderson, tem algumas outras bancas pela cidade que ainda operam, mas, assim, vocês têm noção do que é isso? Não tem uma banca de revista na cidade? É uma situação, assim, muito foda. É isso, o tema de hoje é muito pertinente, né, porque vai abordar isso, né, como é que tu
viver em uma cidade sem esses pontos de leitura, né? Porque as bancas é a primeira visão que você tem de um ponto de leitura na cidade. Depois você vai se enveredando pelos sebos, livrarias e tal, mas as bancas, por elas estarem estrategicamente situadas em pontos de fácil acesso, como são as praças, né, em todas as principais praças e algumas avenidas e canteiros, entendeu? Elas estão ali não é por acaso, não é porque a gente quer, é porque só funciona a banca naquele modelo, elas estando ali, que é o primeiro contato que a pessoa tem, a criança tem com a leitura, né? Vem da banca. Dificilmente você pode perguntar aí faz até uma enquete aí com o pessoal que está assistindo a live, qual foi o primeiro contato que ele teve com leitura, né? Se foi numa livraria ou foi numa banca, assim. Então a banca... Exatamente, comigo é um exemplo disso, comigo foi com banca mesmo, cara. Pois é, então, assim, você não dá essa atenção e não ter essa noção do que é uma banca, às vezes a gente está falando aqui, mas banca de revista já é uma coisa já tão antiga e tal, mas, como eu estou te falando, é algo que não vai obedecer a alguma regra temporal, entendeu? Ela é necessária ainda, né? E, assim, tanto é que mesmo a gente já está desde outubro sendo distribuidor aqui em São Luís, né? Então, desde outubro, essas bancas ainda continuam e essas poucas que sobraram ainda estão lutando para se manter aberta, né? E a gente tem, ao todo, hoje, em torno de 20, 25 bancas ainda aqui na cidade, né? E dispostas a lutar e se manter ainda, né? Então, imagine um local, você é uma padaria e não vende pão, né? É assim que as bancas estão sendo distribuidor, né? Não tem mais o seu produto principal, né? E o que nós podemos dizer é o seguinte, tem um problema, mas esse problema, por causa da distribuição, isso não quer dizer que é o fim, saca? A gente encontrou um caminho, né? Que foi através do sócio JK, já conseguimos trazer, né, material de volta para a banca, e eu já estou compartilhando com algumas outras bancas, né? Então dá para encontrar meios e alternativas para se manter ainda no mercado, porque se não fosse mesmo mais viável, a gente não estaria, entendeu? Mais com isso, porque ainda tem muita procura, né? As pessoas ainda nos pedem socorro mesmo para ter um contato de leitura, levar principalmente para os filhos, né? A parte mais que fica mais prejudicada com isso são as crianças, cara. Porque, assim, um leitor que já está formado, já tem sua vida adulta, ele tenta, então, outros meios de adquirir o seu... Mas a criança, ela precisa, né? Isso aqui, ó, é a porta de entrada aqui da molecada. Essa aqui é a nova edição da Turma da Mônica. É o novo formato, né? Já é lançamento, a gente já está com ela disponível para venda, né? Ele mudou o formato do almanac, ele era lombada quadradinha, agora lombada canoazinha, né? E zerou a numeração, número 1, né? Isso aqui, ó, cheirinho de novo, tá na banca, entendeu? Isso não acabou, não. Eu vou só falar uma ressalva aqui. Assim, né? A gente começa a comentar sobre esse lance de banca, a gente acaba ficando meio emocionado, né? E aí, assim, é extremamente pertinente isso que você falou, porque, cá entre nós somos uma geração, né? A gente não pode pautar a nossa experiência singular pelo que vai acontecer com as próximas gerações. Nós temos o nosso acesso atualmente, nós temos meios de comprar as coisas que nós queremos ler, né? Mas assim, como aconteceu essa relação da imagem e o desejo ali de leitura, está extremamente relacionado à figura da banca, é uma figura praticamente mítica, né? Aquela coisa assim que você passava na frente de uma banca, não, mamãe, compra alguma coisa para mim ali, entende? Eu comecei a ler quadrinho assim. Continua hoje, é o mesmo comportamento. É o mesmo comportamento da criança de gerações atrás, hoje continua sendo o mesmo. Mas é que tá. A minha mãe me obriga.
Não, Não, fica à vontade, Dom. não, só Continue. complementar. Quando se fala em banca, hoje em São Luís, a gente percebe, eu pessoalmente percebo, é que olha para a banca de uma forma meio achando que é um modelo de negócio apenas, né? Apenas um modelo de negócio, de venda, de compra e venda. E na verdade não é essa. A banca ela vai mais além disso. Ela é um espaço cultural, como o próprio nome da banca Ponto de Cultura é. Tanto é que a gente se conheceu lá, a gente criou uma raiz de amizade lá, se nunca se fez na vida da gente, tanto é que nós estávamos lá sábado, trocando ideia. Banca de revista, ela é um espaço para informação, fomentação de cultura e o principal, formar leitores, cara. Então, se você ficar apenas atrelado a achar que banca é apenas um espaço de compra e venda, e algumas delas em São Luís não são mais bancas do seu formato tradicional original, são lojas de conveniência vendendo bugigangas para se manter, ou ter aquele modelo ainda externo. Infelizmente, hoje, quando a gente olha para a cidade, infelizmente, cara, quem está mais bonitinho organizado, aí também, lógico, várias ações que foi feita de forma coletiva, infelizmente, a banca Ponto de Cultura. Aí alguém vai dizer, mas porque vocês são panelinha, eu faço isso de lá. Não, cara, é porque talvez hoje a gente percebe que o proprietário, no caso o Anderson, tem mais força de vontade de conseguir as coisas, de buscar, de se manter. Não só como profissão dele, de manter o espaço dele, de profissão, de ganhar o dinheiro dele, de manter a própria família, mas de manter todo esse legado cultural, que é uma banca de revista. Infelizmente, as pessoas ainda não perceberam, por desonestidade intelectual, ignora esse espaço. E só olha apenas com esse olhar, um olhar, digamos, periférico, né, neolístico, de ver a banca apenas como modelo de negócio. Apenas isso que eu queria complementar. Que eu tava caminhando aqui no meu pensamento, né? Eu vou pautar uma experiência pessoal minha, aí na sequência eu vou dar luz a um sentimento muito bonito que eu tive ontem, cara. Foi muito bonito ontem. Tava com o Anderson, né? Lá na banca JK. Assim, a primeira parte aqui, a minha história história fanfarrona, né? A minha mãe, ela me obrigava a frequentar a igreja que ela participava. Tudo bem, eu ia. Só que no meio desse caminho para a igreja, tinha uma banca de revista. Daí eu percebi, mãe, eu posso frequentar sim. Isso que a senhora quer, mas só se a senhora me der um gibi toda vez que eu for. Assim começou a minha vida e assim tá aqui agora, né? E daí eu comecei a ser um colecionador de quadrinhos assíduo, entre idas e vindas, claro, né? Que a vida econômica do brasileiro ela é uma coisa, ela é uma montanha russa, claro, né? Mas aí, assim, isso serve para a gente perceber o quanto isso funciona na mente de uma criança, que é uma mente ávida por aventuras estéticas, aventuras de cor, entende? A gente está propenso na nossa infância a adquirir esse tipo de cultura. Daí a gente estava ontem nesse espaço, Ponto de Cultura JK, e entre um diálogo e outro, né, Anderson, a gente viu uma coisa muito bonita, que foi uma família passando, e dentro daquele espaço, né, que a gente sabe que não tem mais banca praticamente hoje em dia, a gente viu uma criança parar e apontar para a banca, né? Apontar para a banca e apontar uma leitura, uma possível leitura, né? Que ela poderia ter ali. Então, assim, foi o que a gente dialogou ontem. Se a gente não tem a base, como a gente vai poder fazer uma construção de pensamento? Como a gente vai fazer uma construção de linguagem, né? Fica muito difícil, cara. Então, esse espaço da banca foi completamente, em São Luís do Maranhão, foi completamente assim, estuprado pelo poder político, né? Quem resiste é porque realmente, como o Anderson e as bolsas ali da banca do Renascença, que foram retiradas, e a gente teve aquele movimento também, né, em prol delas. Então, assim, é muita força de vontade, e assim, não tem lógica de mercado nisso. É você fazer o que você quer, você fazer o que você deseja, entendendo que ali existe uma proposta social muito mais forte do que apenas um mais valor, né? Tem uma coisa muito mais forte. Então, assim, essa é a minha admiração por esse espaço que a gente mantém, né? A gente tenta manter a todo custo. Com a palavra o senhor André agora, né? Esse episódio que tu narrou aí pra gente
foi muito bonito mesmo, né? E tu reparou também, né, que eles levam, a criança leva, não é para não é comprar, não é nem para comprar, e é só para ela ter o contato mesmo, para ela pegar o quadrinho dela, o quadrinho infantil, né, que no caso era uma criança, e folhear, saca? Isso. Sentar um pouco lá e olhar e ter aquele momento, né, com a leitura ali, são grandes situações que ocorrem do cotidiano de uma banca mesmo, que dali tu presenciou ontem é o usual, saca, de todo dia. Às vezes o pai não tem o dinheiro para comprar o quadrinho e tal, mas leva a criança mesmo para ter esse momento lá de olhar, de folhear e tal. Por isso a gente, além de ter a banca, a gente desenvolve outros tantos projetos paralelos, né, a essa questão de incentivo à leitura. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Olha, Dentro não do vai me grupo fazer JK. chorar, viu? Que eu tô meio emotivo hoje, viu? Não, se tu chorar, eu choro também. Sempre quando eu me lembro dessa situação, eu fico emocionado também, porque dentro do grupo J Comics a gente tem lá de ciências tradicionais que a gente faz. E um deles é o HQ na escola, né? E esse é muito, muito especial e a gente já tem uma trajetória longa com ele. E sempre quando a gente vai em algum evento ou está produzindo alguma coisa e alguém da imprensa vem perguntar, vem sempre aquela pergunta de como surgiu essa ideia, né, de vocês fazerem isso e tal. E eu sempre evito dizer, eu digo outra coisa porque eu não gosto de falar como surgiu mesmo essa ideia. Era uma vez, era Dia das Crianças, né, feriado, então, e isso já tem 10 anos, eu acho. E eu estava lá conversando com um amigo meu, um colecionador de quadrinhos também, ele sempre ia para lá para a gente ficar batendo papo e bebia e conversando, e é usual daquilo que a gente faz lá. E aí veio um senhor e uma garotinha ali do outro lado do quartel, né, andando lá, eu acho que vinham lá do bairro de Fátima, e atravessaram, e a banca ainda ficava lá embaixo, na calçada, e o senhor botou a menina lá dentro da banca e ela começou a olhar lá as revistinhas, né, passou horas, digo minutos, né, quase uns 20 minutos olhando lá as revistinhas, folheava e tal, aí ela veio de lá, e o pai ficou na calçada, e eu e meu amigo lá conversando, aí ela veio com um livrinho aqueles contos infantis adaptados da Branca de Neve, né, e deu pro pai dela, né, querendo o livro, só que o pai dela não tinha o dinheiro para comprar, né, então ele torceu o pescoço assim, né, não querendo dizer não, porque é muito doído o Dia das Crianças, né, e ela queria aquele livro, e ele não tinha como comprar para ela naquela hora. Então ele devolveu o livro para ela e ela foi e botou, né, de novo na prateleira, e já iam andando, já estava no canteiro central, esse meu colega chamou ele, o pai dela, esse senhor, venha cá. Aí ele voltou com a garotinha, ela quer o livro? Ele disse, mas hoje eu não vou poder levar. Ela disse, não, leve o livro, eu vou dar o livro para ela, né? Aí ela pegou o livro, não, na verdade meu colega entregou o livro para ela e a garotinha começou a chorar, cara. Assim, aí Porra. eu olhei pro pai dela, ele também estava com os olhos cheios de água, e o meu amigo também. Aí começou todo mundo a chorar lá na banca nesse dia, que ela só queria ler, saca? No Dia das Crianças. A gente estava lá desde cedo e várias famílias passando com uns carrão enormes, brinquedos e tal, e ela só queria ler. E eu guardo essa história em silêncio comigo, assim. Eu realmente não gosto de falar porque é muito forte para mim, aquele dia foi muito forte. Aí eu tive a ideia, né, assim, porque tem sempre alguém precisando, tem sempre alguém que pode ajudar, né. E o HQ na escola era isso, a gente pegava as doações do pessoal dos grupos, a gente tem uma relação muito grande com grandes colecionadores aqui na cidade e tal, e
Era pegar doações dessas pessoas que tinham em excesso, ou que já não queriam mais, e levava para essas escolas nesses bairros aí que a gente vai. A gente só faz em escola pública, né? E o Dom lembra aí que a gente passou 6 meses naquela escola lá da Alemanha, né? Com as crianças, a maioria morava em palafitas, e combinou com um grande evento. O último grande evento que a gente fez foi um concurso, né? De meu super-herói, a gente propôs para ele, foi uma coisa bem bacana. E o projeto continuou, a gente já visitou tantas e tantas escolas por aí, né, cara? Bastante, cara. Já vimos tantos quadrinhos, entendeu? Quadrinhos, livros. E aquele dia que a gente foi na Raposa, cara, aquele dia, ó, a gente tá falando de cidade sem banca, a Raposa é bem aqui, né? A Raposa não tem banca. É verdade. Não tem banca. A gente foi convidado lá pela Adriana, né? Nossa amiga, é professora lá dessa escola, e ela convidou a gente para dar uma palestra lá no Dia da Consciência Negra, né? E a gente usou nesse dia o quadrinho do Irami, que era a Balaiada, né? E ele tinha feito uma animação também, a gente levou, e nesse dia a gente levou muita revista mesmo de doação. Eu acho que, para ter uma ideia, eu tinha ganhado quase a coleção do Naruto toda, cara. Um colega doou pra gente, saca? E, assim, eles ficaram encantados. A gente, enquanto falava do quadrinho, do Irami, da Balaiada, da história e tal, do Nilo Cosmo, e eles vidrados, assim, olhando pros quadrinhos, porque não era uma coisa que eles, apesar de, assim, era um bairro aqui de São Luís, né? Tão próximo, mas quando tu não tem aquilo ali dentro da tua cidade, mesmo quando tu vai para outra, tu já não vai procurar uma banca, sabe? Ela já não faz parte ali das tuas prioridades. Mas aquele dia a gente plantou uma semente lá também, né? Sim, com certeza. No outro dia, quando a Adriana nos mandou as fotos, né, deles... Isso, do centro com as revistas de livros doados. Já trabalhando com as revistas na sala de aula, saca? Usando os quadrinhos para fazer trabalho. Eu levei muito quadrinho em inglês, saca, também, muito... Isso. Lembrando que o Marco Aurélio estava conosco esse dia, e o David também. O Marco Aurélio fez questão de doar a obra do Marcelo de Salete. Né? Angola Janga. Angola Django, cara. Pois além de ter um valor... Perfeitíssimo. Marcão é demais. Assim, Donilton, pode doar, cara. Essa aqui é minha contribuição. Retornando lá à escola da Alemanha, lá do centro de Nossa Senhora das Graças, né, Anderson? Que é mantido pela igreja de doações. Quem nos levou para lá foi Nunes. Eu esperei que não estivesse conosco. O Nunes foi um cara assim, abriu a porta para a gente, tanto lá no IFMA. É um cara muito humano, um cara muito, sabe, que se envolveu com a gente no projeto e nos apresentou aquelas crianças, todo aquele projeto bonito, que inclusive na época, em 2017 ou 2018, eles foram agraciados com o projeto da Globo, do Criança Esperança, para quem não sabe, nesse período. E assim, gente, as crianças que lá, acho que até hoje, são as crianças que moram nas palafitas da Alemanha, são crianças realmente que não tiveram oportunidade na vida, a maioria pais de pessoas, ou que já falecidos estão no crime, ou estão presos, aí quem toma de conta são as mães ou familiares, e crianças que moram ao redor da escola, da região do bairro. Então, assim, é uma carência muito grande. E crianças de 10, se não me engano, até 14 anos, que eles trabalham lá. E Dom, Oi. Só para te complementar, a gente falando delas lá, a gente viu o potencial que elas tinham, né? Porque a gente foi 6 meses que a gente passou lá com eles, e a cada 15 dias a gente ia com uma palestra diferente e levava mais doações, né? E quando encerramos, eu não quis encerrar, só encerrar, eu propus à escola que a gente fizesse um concurso, né? Que era o concurso do meu super-herói. Então as crianças iam criar um personagem, né, um texto lá dizendo a origem do personagem. E, cara, e a gente foi levar esse concurso para votação popular no último evento que a gente fez lá no IFMA, né? Então a gente usou a galeria lá do IFMA com as artes deles, com o roteirinho deles, né? A gente preparou uma ficha, né, onde ele podia desenhar e tal. Cara, as pessoas que estavam lá olhando ficaram encantadas, né, com tanta historinha bacana, com tantos personagens, e as origens dos personagens, muito criativo, entendeu?
Infelizmente, a gente... Eu queria ter dado continuidade lá no projeto, que o próximo passo seria produzir dos 3 primeiros, né? O quadrinho deles, desse personagem, né? A gente até conseguiu levar o Wagner lá para dar o andamento, entendeu? Mas infelizmente não foi possível, né? Porque já era uma coisa um pouco mais de custo mesmo, da produção, e sem o apoio necessário ficou inviável. Mas, assim, a gente vê o potencial que está, né, na molecada aí, entendeu? E está se perdendo, né? Por falta de não se criar oportunidades, né? Justamente. Então, lembrando que naquele período, eles não tinham acesso. Aliás, existia uma mini biblioteca lá no espaço, a gente pegou as doações, fomentamos a Gibiteca no período, participando... Totalmente, né? Justamente, quadrinhos, infantis, Turma da Mônica principalmente, nós pegamos naquele período boas doações. Nesse período a gente teve a participação do Nordman, que é psicólogo, deu uma palestra muito bacana, as crianças conseguiram ficar atentas. Levamos Daniel, teve 2 garotas lá, o nome dela, que agora eu esqueci, você te lembra, Daniel? Eram as meninas do grupo das Amazonas, né, que é uma das palestras sobre as mulheres nos quadrinhos, né? A representação das mulheres nos quadrinhos, e elas que ficaram nessa parte dessa palestra. Então, assim, por que a gente está falando sobre isso também? A gente está ratificando, enquanto grupo, voluntariado, do qual a gente faz todos esses projetos, né, todas as ações, a gente tenta ao máximo manter essa identidade, onde não tem uma liderança, não tem uma pessoa que é o X da questão, a gente tudo faz em conjunto. E a gente hoje trouxe nessa proposta de falar sobre a banca, que a gente já assumiu um pouquinho desse assunto, mas trazendo ao mesmo tempo, lembrar que se o Anderson, de toda a sua história, de toda a sua vivência, se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje. Quando a gente fala... A gente nem ia se conhecer. Toda essa trajetória, desde 2015 até lá. Quando eu lembro, quando a banca ficava embaixo, a gente conversando lá, e quando chovia, a água descia para baixo do tapume, se lembra, Anderson? Que a gente não ficava embaixo, enfim. Então, houve uma evolução, né, toda uma melhoria. Quando ele subiu, que a gente teve problema de ficar a banca lá onde é hoje, naquele ponto estratégico, a gente teve que correr atrás, porque a Blitz Urbana colocou 1000 empecilhos a gente ficar lá. No caso, eu não falo a gente, porque a gente estava envolvido, estou falando do coletivo. Sim. E aí a gente teve que correr atrás do quartel para pegar informações. A gente descobriu que aquela praça, ela não é militarizada, ela é municipalizada, e o quartel não tinha nenhuma importância com a obstrução da banca lá. Ou seja, a gente acaba chegando na obstrução do poder público, quando a gente quer criar melhorias. E a banca, ela é de suma importância nesse aspecto cultural de uma cidade, cara, que a gente já falou desde o início. E é isso que eu quero complementar, Anderson e Adriano. Mas, assim, o que ocorre é que, assim, como tudo, né, que a gente está vivendo nessa nossa sociedade neoliberal filha da puta, que a gente vê esse excesso de imediatismo, né, que é cobrado, ele deixa a leitura, ele deixa qualquer aspecto de alcance cultural cada vez no horizonte mais distante ainda, né? E assim, chega um ponto que, assim, pelo menos aqui em São Luís, as pessoas podem se perguntar, mas para que me serve uma banca se eu posso comprar o que eu preciso pela Amazon? Para que me serve uma banca se eu posso apenas baixar algo, entende? Não entrando numa discussão a respeito da diferença entre o material físico e o digital, né? Porque isso é uma coisa muito mais complexa que eu não quero tratar aqui. Mas, assim, sendo bem sincero, né? Agora a gente vai tocar naquele ponto bem crucial, né? Assim, eu tô aqui para escrotear com o nerd, né? Vocês sabem bem disso. Eu tô aqui para escrotear com a figura do nerd maranhense, né? E nacional. Assim, você tem... Saca quem você tem aquele mesmo material. Quem é esse aí, ó? É o Gil. Não conhece esse personagem? Então, assim, só retomando o que eu tava falando. Não me lembro. Não é o Visão tá no fundo. Só retomando o que eu tava falando. Às vezes você tem a opção
de poder comprar um quadrinho mensal numa banca e você compra pela Amazon, né? Tá, eu também compro pela Amazon. Assim, eu tô assim, como eu posso dizer, tem coisa que não tem como eu comprar se não for por lá, óbvio. Mas eu penso no horizonte maior. Eu penso numa questão de que tem promoção que deixa o quadrinho mais barato, eu comprando direto com a editora, do que eu ficar financiando uma empresa filha da puta que, que isola qualquer espécie de concorrência possível, né? Assim, o que a gente chama de livre concorrência, né? Livre deslealdade, né? Vamos falar na real, né? Então, assim, e tem muito cara que ainda compra o quadrinho na Amazon, sendo que a porra do quadrinho tá lá na banca. Ele tem a sua disponibilidade de ir ali. Porém, o que acontece? A gente está vivenciando um momento de uma espécie de um fetiche, né, que a Amazon pegou como um e-commerce e está sendo isso. Aí a gente vai voltar. Como sobreviver numa situação atual dessa, tendo uma banca física, senhor André? Com você. Essa questão hoje da Amazon, ela está muito atual, né? Dessa discussão. A gente já vê aí um pessoal de sites e youtubers abordando o tema da Amazon dependência, né? Então, eu acho muito engraçado quando eu vejo esses caras falando isso, porque esses bonitinhos aí chuparam o pirulito da Amazon, saca? Quando a Amazon apareceu, era só elogios e tal. Aí, que pirulito lindo, várias camadas e tal. Cara, agora o doce acabou, te vira com palito. Porque essa questão da Amazon eu já falo há tempos, né? Vocês que fazem parte lá do grupo do WhatsApp, eu já discuti lá, até larguei de mão, mas assim, quando o Neguinho falava, ainda existia a FENAC, ainda existia a Leitura, Saraiva e outras lojas virtuais e tudo. E a Amazon virou a queridinha assim, todo mundo, a Amazon, domingo de manhã, né, o cara mandava foto, a Amazon trabalhando, saca? Cara, tá trabalhando pra ela, né, velho? Tá trabalhando pra ela, fazendo funcionário trabalhar de fralda descartável para não ir ao banheiro. Sabe? Assim, explorando mesmo. E eu já falo isso há uns 3, 4 anos, né? Que a Amazon não vai ser essa mãe toda quando ela dominar o mercado, cara. Então, depois acaba ser boazinha, mas não. Só uma pergunta, Anderson. Só um ápice aqui, ó. Marcos perguntou qual era o nome do personagem lá que tu colocaste do boneco. Esse aqui? Isso, qual é o nome dele aí? Não conhece, Adriano? É da DC. sei lá que porra é essa. É um personagem bem obscuro da DC. E ele retrata muito esse nerd retardado. É Besouro Bisônio. João Marcos, é Besouro Bisônio, para você que se perguntou. Só pegando a tua fala, Anderson, e do Adriano, a gente teve essa semana a Receita Federal afirmando que só os ricos leem, né? E aí os livros podem perder a isenção tributária. A gente tem esse cenário que querem construir para evitar que a massa não consuma. E aí, qual o papel da importância da banca dentro desse cenário? É uma pergunta que eu faço para vocês dois agora, dentro dessa narrativa que a gente está trazendo aqui. Porque a banca é importante. Ela não vende só quadrinhos, ela vende também livros. Tanto é que hoje a banca Pão de Cultura tem uma série de coletâneas de livro do 1984, né? Do George Orwell. Isso. E tem outros lá. Enfim, eu queria saber de Anderson e a Adriana, pegando esse gancho, qual é essa importância, a partir dessa afirmação da Receita, que só os ricos podem ler e, com isso, perder a isenção da cultura dos livros. Então, assim, eu penso o seguinte, né? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui rapidinho, Dom. O João Marcos Bastos Ribeiro, ele comentou que ele comprou o mangá pela Amazon porque é difícil achar o Demon Slayer em banca. Eu não sei se no caso você é de São Luís, mas se for de São Luís, vai lá na JK que a gente arruma isso pra ti. Não te preocupa. E vai lá que a gente dá nosso jeito. E reforma para ele que a ideia de não ter, talvez em algumas bancas de livro, é porque não temos distribuidora. Isso que você falou agora, e o Irami acabou de falar, é uma coisa muito pertinente que a gente esqueceu de falar, de comentar aqui, né?
Acho que devido ao desenrolar da situação. Eu não sei se vocês sabem, mas por que não existe material em banca em São Luís? Não existe porque não tem mais distribuidora em São Luís. O pessoal, lavou a mão, entende? Assim, Adriano, o projeto foi completamente abandonado. Só Tá certo? para te complementar essa questão da distribuidora, assim, antes da pandemia a gente estava ok. Estava com 55 bancas, né, todas funcionando. Era rota na época? Era a rota, né, a última que teve. A DMAP ainda funcionava, né? Depois a rota assumiu o espólio da DMAP, né, que era a Panini e a de Ouro, que é os coquetéis, né? Então a rota assumiu tudo e ficou, e antes da pandemia estava tudo ok. Estava as 55 bancas funcionando e recebendo 100%, que a Abril também tinha voltado com a Edinap, né, que é a distribuidora nacional dela, que aí englobava todas as outras editoras, que era Scala, Alto Astral, Salvar, Planeta de Agostini, Abril, todas as outras, entendeu? Então estava 100%, né? Tudo que havia de revista no mercado a gente estava recebendo aqui em São Luís. E com a pandemia, a distribuidora mandou recolher tudo, né, da DINAP, que era o material da Abril, que tinha esse consórcio aí de editoras, né? E quando voltou, né, que teve aqueles lockdowns e parte de isolamento, e quando voltou eles não retornaram mais com isso e ficou só Panini. Panini é de Ouro, né? De novo, aí ficou até outubro agora, que quando encerraram mesmo e tal. Mas isso de não ter mais distribuidor a quantidade de banca que foi reduzida. Nesse intervalo teve a retirada das bancas da Deodoro e não retornaram. A cidade ficou sem referência, né, de banca, porque Deodoro e João Lisboa era a principal referência da cidade em termos de banca. Então, uma cidade, quando tu pede, tipo, tu tirar as bancas da Avenida Paulista, né, ali de São Paulo, que exatamente. É o referencial de bancas da cidade, né? Por mais que tenha em outros bairros, mas parece que a cidade fica desprovida daquilo quando tu perde aquele farol. Enfim, então reduziu-se a quantidade de bancas drasticamente, e isso torna o negócio um pouco inviável para o distribuidor, porque o formato de negócio de banca é consignado. Então as editoras mandam para a distribuidora, e a distribuidora manda para as bancas, e depois o que não é vendido é devolvido. Então ela paga 2 fretes, né? Um para trazer, outro para voltar. Despesa alta, né? Então tem que ser viável comercialmente, né? O negócio. Mas aí, essas informações que tu tens acesso, por fazer parte dentro da Associação de Jornaleiros da cidade, pessoal, vou aqui rapidinho, já volto, hein? Ela é pertinente e importante para que a população, o próprio consumidor de banca, se é que não existe, saiba o que acontece no mercado, né? Porque muitos deles não saibam. E aí eles chegam na banca, vê só coisa repetida, coisa antiga e acaba indo embora. E aí teve novamente aquela ideia da Amazon para suprir a necessidade dessa galera. O comentário que o colega deixou é interessante mesmo, né? Ele não vai achar nas bancas, ele tem que comprar em algum lugar, isso é verdade. Mas o que a gente estava falando em relação à Amazon era pré isso daí, né? Pré o fechamento que a Amazon já vem... A Amazon, na verdade, ela bagunçou o mercado editorial brasileiro totalmente, entendeu? Ela destruiu toda a base. Porque assim, as bancas, as livrarias, né, que trabalham não vou incluir o sebo aqui, mas as bancas que trabalham com lançamentos, com os novos, né, elas são a referência para uma editora fazer a tiragem do seu material, entendeu? Por exemplo, a Panini vai lançar esse quadrinho aqui, né? Então, o que ela faz? Antigamente, né, como era o mercado, ela via quantos pontos de venda ela tem no país. E aí ela contava bancas, que era a maioria, né, mais de 400 mil bancas no país, e livrarias, como Quixote e tal. E daí ela vai tirar uma base, ó, boto 2, 3 em cada banca, multiplica por esse valor, eu tenho minha tiragem. E quem faz quadrinho, não sei se o William ainda está por aí, o Ron, tá, sim, sabe que uma das coisas que determina o preço do quadrinho é a tiragem, né? Quanto maior a tiragem, menor o preço. E hoje, com o fim, né, graças aí à ação
Senhorita maravilhosa, Amazon, né? né, da mãe Amazon, né, esses pontos de leitura foram fechados, né, de maneira muito feroz assim mesmo, de maneira muito rápida, né. Então ela contribuiu muito para se fechar esses pontos. Então as editoras não tem mais essa referência, né, de tiragem na quantidade de pontos de venda, ela não tem mais. Por que que hoje existe pré-venda? Vocês acham que é por quê? Porque ela quer saber de ti, que ela gosta de ti? Não, pô, ela quer ter uma base ali dentro da pré-venda e da tiragem dela. Entendeu? Então essa Exatamente. tiragem ela vai estar influenciando diretamente no valor do produto final, no caso aqui dos quadrinhos, entendeu? Porque, Aliás, o mercado é pré-venda, né? Ultimamente tudo é pré-venda, é modismo. Só pegando porque é isso, né? Não existe mais aqueles pontos físicos certo sim. dela ter essa ideia de quanto ela vai fazer a tiragem dela, então ela inventou isso de pré-venda agora, tudo é uma pré-venda, né? Então, de acordo com o que ela está vendendo ali na pré-venda, ela tem uma base ali de quanto ela vai mandar para a gráfica para imprimir. E isso aí é que vai determinar o valor do produto final. Né? Só que, complementando aqui uma informação importante para a gente aqui da live, são 20 horas e 44 minutos. Então, daqui a 16 minutos encerra a live. Então, assim, aproveitando o gancho... A gente não falou, a gente não conseguiu falar metade do que a gente queria, né, mano? Porra, puta que pariu, né? É uma primeira experiência, a gente pode ver mais. Só avisando a galera que no dia 25, no próximo encontro, no final do mês 4, a gente vai fazer outra live, já com 3 pessoas já confirmadas. O Beto Nicasso sendo mediador, temos o Ron Freire, que é artista maranhense e produz localmente, nacional e internacional, e temos o Wagner Elias já confirmado também, que é outro artista maranhense que vai falar sobre produção local. Enfim, um cenário pra gente. Só os fera, né, da cidade. Isso. Então a gente... Só voltando ao tema lá dos valores, né, das coisas e como isso tem transformado o mercado, a gente não existe mais esse formato aqui, que era o formato americano, né, fininho, né, isso que é a vista do Cono e tal. Uhum. Ele em banca não tem mais. O quadrinho era a base de preço, né, que era R$ 9,90. Então, agora eles são esse formato aqui, né, uma balinha quadrada e tal, mais página. No caso, esses vinham com 90 e pouco, esse aqui vem com o dobro de página, né? Então, o valor também já é mais caro, entendeu? Já custa R$ 20,90. Esse é a base, um quadrinho mais barato de saída hoje, nesse âmbito de super-heróis, é R$ 20,90, né? Isso já é um reflexo de diminuir no tiragem, né? Como eu estou te falando, eles vão ter que aumentar preço. E do outro lado tem a Amazon querendo dar seus descontos fabulosos e exigindo das editoras, né, que abaixem os preços. E o que a editora vai fazer? Se ela tem um custo físico disso daqui, por exemplo, custa para ela R$10, e a Amazon está exigindo desconto, o que ela vai fazer? Ela não tem como abaixar o custo dela. Ela vai aumentar o preço para dar o desconto da Amazon. Então, uma das coisas que fazem também hoje, o quadrinho subir, é o tal desconto da Amazon, porque esse desconto hoje virou uma ilusão. Exatamente. Não é mais. Um quadrinho que custava R$50, hoje ele está custando 100 para a Amazon dar o desconto dela, entendeu? É um dos fatores aí existe essa lógica. Existe essa lógica e assim, e vamos lá. É a velha técnica o que as pessoas não percebem? É a velha técnica da Black Friday, né? Eles aumentam o preço para dar um desconto. É a Black Fraud, né? É isso. Assim, o que acontece, né? O que acontece, assim? Vamos lá, vamos falar da Panini, né? A Panini. Espero que eu não seja processado. Se me processar, eu vou perder até minha cueca aqui. Mas, assim, vamos lá. A Panini lança um quadrinho por um valor de R$100, que, no fim das contas, vai sair por 70 ou 60, né? Mas por que isso vai acontecer? Porque a Amazon vai comprar uma quantidade enorme daquele estoque. Porque ela tem essa possibilidade, né, comercial de adquirir tanto daquele produto. E assim, ela não opera no vermelho de jeito nenhum. Assim, independente de pandemia. E uma coisa que é interessante a gente também ressaltar, né? Em momentos de crise, a arte ela se faz mais presente ainda do que a gente imagina, né? Todo mundo ficou pensando assim, eu lembro muito bem disso no começo da pandemia. Livros vão ser itens dispensáveis, né? Com a situação que a gente está se colocando.
Olha o que foi que aconteceu. O que rolou com a Amazon foi que a venda cresceu exorbitantemente, né? Cresceu assim mais de 40%. É o cenário Eu ideal me para ela, incluo, né? eu me incluo nisso, eu me incluo nisso, inclusive, né? Assim, o tanto que houve um acréscimo de vendas, né? Então, assim, ela virou a rainha do e-commerce, né? E enquanto isso, o que foi que aconteceu com as outras lojas? É, a Saraiva, né? Faliu. As pessoas chamavam de só raiva, inclusive, né? Porque ela realmente ela tinha um trabalho ruim. Mas, enfim, diante desse cenário, a gente viu que várias e várias livrarias foram falindo por uma questão de crescimento desleal, né? Aquele foi um capitalismo mesmo feroz, né? Em cima. E nisso, o que, é que a gente se inclui? O fã de quadrinho permanece ainda fechado dentro de um nicho que ele não percebe essa participação que ele tem nesse processo. Ele continua a ver navios, ele continua com a cabeça na nuvem, sem entender que assim, ele vai ficar projetando essa venda dele, essa compra dele o tempo inteiro na Amazon, e não percebe o quanto ele está arruinando com o cenário ao redor, né? Então, assim, infelizmente é isso que a gente vive. Infelizmente É. é um cenário assim de falta de compreensão de sentido, né? De uma loja de mercado, assim. Você vai O- comprar do conglomerado comercial que ele tem como sobreviver anos e anos no vermelho, enquanto isso o comerciante do seu lado tá lascado. Aí vai dizer assim, mas aí, Adriano, e os descontos? Você está falando aí que tem que comprar do lado, mas e o desconto que está rolando lá? Mas esse é o grande lance. Muitas vezes o desconto ele não é nem tão significativo a esse ponto. é Porém, o- se criou essa mística, né? Se criou essa mística porque no começo a Amazon dava um monte de desconto realmente brutal, até que com isso ela dominou o mercado. E Hoje agora? o desconto chave dela é 30%, né? Alguma coisa assim. Bom, mas Uhum. o que eu queria falar, assim, já deve estar acabando o tempo, não sei, mas o que, o que, o Porra, que, pior, né? o que que a gente pensou em resposta a isso, né? Não, a gente vai levar adiante, porque se deslogar a gente tem problema. Ou Hã? o que que a gente pensou, né, em resposta a isso? Desde outubro sem distribuição, a banca estava parada, não tinha mais material, aí alguma coisa a gente tinha que fazer, né? Até para não dar margem para dizer, dou desculpa para o cara, não tem outra alternativa, é só pela Amazon mesmo. Então a gente, só de mal mesmo, a gente criou o sócio JK, né? Quer dizer, tu pode até comprar, mas dizer que tu não tem alternativa, tu tem sim, cara. E se tu quiser Tem contribuir, sim, com né, com o certeza. negócio, estamos aí. Tem até um colega da gente, o Marco Aurélio, eu gosto muito dele, do exemplo de pessoa que ele é, que assim, Ele é um homem robusto. Gosto dele também. demais. E ele é um dos sócios, né, e ele compra um quadrinho lá comigo que, né, geralmente é aqueles encadenados mais caros, que na Amazon ele pode comprar com desconto, entendeu? Mas ele compra comigo, né? Pelo sócio, né? Para quê? Você pode comprar na Amazon. Ele está fazendo a parte dele, saca? É um quadrinho ou dois que ele está comprando comigo, mas ele está contribuindo com o sócio, sabe? Então, explicando para quem não sabe o que é o sócio ainda, é o seguinte: hoje eu tenho que estar comprando direto das editoras porque não tem mais distribuidor. Então, para eu comprar com a editora, eu tive que fazer um CNPJ e tal, da empresa, abrir uma empresa, fazer um CNPJ e me cadastrei nas editoras, no caso a Panini, a JBC, e mais a editora Culturama, que é mais quadrinho infantil da Disney e revistas e livros infantis. Bom, mas como é que funciona? Assim, para eu poder. Eu não posso comprar o catálogo todo da Panini para trazer tudo que tem lá, porque não, é inviável. Né? E também, como é compra, se eu não comprar, vai ficar lá e vocês sabem, o quadrinho, se o tempo, se tu não vender no tempo certo, depois ele desvaloriza absurdamente e a comissão que, mesmo comprando, a Panini não dá uma margem muito boa para a gente. Ela dá para a Amazon, mas para a gente não. Então, eu Uhum. tenho uma margem pequena de trabalho ali, Lucro, né? de lucro. Então, o que é que eu pude pensar?
era o sócio JK, a pessoa vai ser sócio. Ele tem 3 faixas de crédito para ele entrar como sócio, de 100, de 200 e de 300. Isso vai determinar o tanto que ele consome de quadrinho por mês. Mas, necessariamente, ele não é obrigado a consumir isso no mês, entendeu? Por exemplo, a gente tem o nosso amigo Daniel, né, Dom? Ele é sócio, mas ele só compra o Homem-Aranha, né? Na mensal do Homem-Aranha. Então, ele entrou na faixa de 100, eu acho que até o final do ano ele está com crédito na banca. Então, esse dinheiro fica lá, é tipo um calção, né, para mim, é só uma garantia para eu poder... para eu poder comprar lá tranquilamente, entendeu? Isso faz o desenho do meu pedido, né? Esse sócio, né? Mas além disso, além do pedido dos sócios, eu ainda peço alguma coisa a mais por minha conta, que é para atender as pessoas que não são sócios, né? O pessoal que frequenta a banca, tipo quadrinho Turma da Mônica, nenhum sócio pede, mas eu peço porque é uma coisa que eu tenho que ter na banca, entendeu? E eu sei que vende e não dá para quem quer, né? Na hora que chega, né? Naquele primeiro pedido eu falei, cara, no mesmo dia. Foi embora tudo, né? Então, nesse segundo pedido já botei mais, entendeu? E assim vai. Então, o sócio é uma forma segura, né? E, assim, dá tranquilidade para quem porque o cara não precisa mais se preocupar, e o quadrinho dele vai chegar no tempo certo. Tem o grupo lá dos sócios, né? Que a gente participa, e esse grupo é específico para postar os catálogos, e lá a gente faz os pedidos, entendeu? Então, quem quiser, procura a gente aí no direct, no privado aí, para saber mais informações, ou vai lá na banca que a gente conversa, dá mais informações, né? Porque assim, tá todo mundo que entra, cara, isso aqui é massa, porque assim, quando era distribuidora ainda, a distribuição era muito ruim, né? Já estava muito ruim mesmo, os quadrinhos vinham em pouquíssimas quantidades. Um exemplo aqui, deixa eu ver. Quando a Panini lançou esse quadrinho aqui dos X-Men, né, a fase do Jonathan Hickman, tava todo mundo querendo, cara, mas só vinha 1 ou 2 para cada banca e as bancas que recebiam, né? Então, a galera tava comprando e tava ficando com furo. Às vezes o cara tinha 1, outro tinha 3 ou 4 e tal. Eu mesmo fiquei querendo o 2 e o 3, eu acho que quem me socorreu foi até o Adriano, né, que eu, o dono da banca, não tinha querendo o quadrinho. Então, não estava satisfazendo mais o público. Os principais títulos que as pessoas mais queriam não estavam vindo na quantidade, entendeu? Por exemplo, esse do Imortal Hulk. Todo mundo querendo, eu recebia 1, 2, os caras queriam, eu tinha que ter 10 dele lá na banca para vender, para atender no mínimo, né? E com o sócio, não. O sócio eu pego a quantidade que eu quero, né? Por exemplo, se lá no sócio eu estou pedindo, toda pedida eu estou botando essa fase do X-Men, não dá. Além do pedido dos sócios, porque eu posso pedir 10, eu posso pedir 20, sabe? Entendeu? Eu trago a quantidade que eu quero, entendeu? Então, isso não vai mais faltar. Então, você vai me dizer o que você quer e eu trago, entendeu? Se tu quer um encadernado, 2, 3, quer mangá, tudo que tiver lá no catálogo, que tiver disponível, números atrasados. Um sócio agora, ele fechou a coleção das mensagens do Conan, que também estava com esse mesmo problema, estava com vários furos. Estava faltando 3 números para ele. Eu consegui ir lá, fazendo pedido de números atrasados, o cara fechou, né? Então, tem uma série de vantagens, e além do principal, né, que está ajudando ainda a banca a estar ali, né? Então, e fazendo com que outras pessoas possam continuar comprando, né? O sócio, ele não ajuda só ele, não ajuda só a banca, ajuda, assim, o cenário em geral. E isso eu já estou levando para outras bancas. Amanhã, a dona Marlúcia, que é uma das bancas lá do Renascença, daquelas que foram retiradas, ela está indo lá, que ela já vai entrar para mim fazer um pedido para ela, entendeu? Então, o próximo pedido já vai para a banca dela também, algumas coisas, entendeu? A gente já está... Tem um colega que tem uma banca em Itapecuru, né? Ele já pega comigo desde o primeiro pedido, né? Principalmente as infantis, né? Lá no estádio de Itapecuru tem Turma da Mônica, cara. Então, tá assim, a gente vai... expandindo. Eu já levei essa ideia para outras bancas, se eles quiserem pegar, não tem problema nenhum. Eu quero que cada um faça. Então, assim, é uma alternativa, né? Não tá parado, não. Está chegando as mensais, né? DC, Marvel está chegando lá, tranquilo, tá? Eu não posso trazer tudo como eu te falei, mas aquilo que me indicam que querem, mesmo não sendo sócio, pessoal, eu sempre consulto lá no grupo para me ter uma noção do que o pessoal está querendo. E Demon Slayer, né?
Já vou pedir agora o 14 e o 15, parece que já está disponível, né? E números atrasados de que tiver de Panini lá, o pessoal estiver querendo, né? Da JBC também já tem mangá lá na banca, já estou fazendo outro pedido agora. Só estou a Lost Canvas 19, que está demorando um pouco a sair. Mas já vou botar agora no próximo pedido, né? Então é isso. Eu acho que sempre que tu olhar um problema, na verdade aquilo dali não é um problema, é uma oportunidade que ainda não encontrou o caminho dela. Então surgiu esse problema aí de falta de distribuição, a gente já encontrou o nosso caminho aqui, que foi o sócio, né? Só que, e aquela coisa assim, mas levando em consideração que é um problema fudido, né? Ele se criou como a solução para um esforço desumano que você teve em relação a essa ideia, né? Mas assim, não era para ser assim, né? Não era para ser desse jeito. O ideal era que continuasse com um distribuidor, porque a banca ela perde muito, né? Com isso, a quantidade de títulos que a gente recebia, de tudo, cara. A banca tinha revista de Umbanda, de orixás, de espírita, de fazer muqueca, rapaz, de tudo que tu imaginar, uma banca tinha revista, sabe? De todo título possível, entendeu? E eu me relacionava com todas elas. Eu me relacionava com todas essas pessoas, saca? Então, senhora fazendo bordados, artesanato, sabe? Uma vez eu queria fazer um grupo só com elas, de Ponto Cruz. Né? Só ajustando aqui o horário, faltou 1 minuto para as 9. A gente vai continuar nesse horário, a gente prolonga, enfim. Qual é a ideia de vocês aí? Então, por mim... Mas vai parar a live, então? Não, acho que continua. Eu quero saber se a gente continua nesse horário que foi estabelecido de 1 hora para o diálogo. Eu só queria encerrar com... Aí depois cada um faz o seu encerramento. Não vai chorar. Não vai chorar. Na verdade é só uma ideia que a gente falou de banco e tal, do grupo e tal. Assim, a questão de leitores, né, de formação de leitores, que é o que eu mais... que é o que é a verdade, né, do tema, né, que é a razão de uma banca e a razão do nosso grupo de ser, né, que é a formação de leitores. Assim, está estagnado, na verdade o Brasil vem perdendo leitores, né? Na última pesquisa Retratos da Leitura demonstrou isso, foi quase 5 milhões de leitores nos últimos 5 anos, né? E isso devido aí a própria pesquisa aponta como sendo as redes sociais e a internet, os serviços de streamers, né? Que têm, né, contribuído para isso. E o que vai acontecer é que isso continua, né? Ele vai se agravar, continuar mais, porque além de não estar se formando novos leitores, né, está se perdendo os que já são, né? Então é uma facada dupla, né? Porque a própria Amazon, todo mundo fala, a Amazon não forma leitores, cara. Ela atende um mercado que já existe, mas ela não forma leitores. Ela forma consumidores. Exato, Ela forma consumidores. Ela forma besouros bisonhos. Aí o que eu quero falar é o seguinte, sobre isso. Eu acho que para a leitura ela dá certo mesmo, nós venhamos a ter realmente mais leitores, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, é preciso de uma política pública mesmo, porque depender de mercado e disso aí é o fim, entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que o nosso estado já deveria ter um fundo estadual de incentivo à leitura, né? Há alguma política pública mesmo séria com isso. E o que seria esse fundo? Na verdade, a princípio, ele seria como um financiador de uma bolsa ou de um vale leitura para todos os estudantes de escolas públicas, estado e município do Maranhão, entendeu? Então, vamos pegar a carteirinha de estudante e transformar também num cartão de créditozinho, entendeu? E todo mês cai naquele cartão uma quantia para aquele estudante gastar especificamente em pontos de venda na cidade, ou sebo, ou livraria ou bancas, entendeu? Isso estaria injetando nesse mercado de consumo de leitura milhões, imediatamente inserindo ao mesmo tempo milhares e milhares de leitores. Porque essas crianças e jovens, eles não leem, não é por causa de outra coisa, não. Eles não se sentem parte do negócio, porque eles não consomem aquilo. Uhum. Tu acha que quadrinho de R$20 o moleque vai comprar? Bicho, isso está fora da realidade dele, entendeu? Então, se ele tem esse incentivo ali, a gente está falando
é imediato, saca? Então tu vai estar inserindo no mercado literário imediatamente toda a classe estudantil maranhense, tanto municipal quanto estadual. Isso é de um ganho absurdo, não só humano, mas também salva o setor, né? Porque dá uma injeção de ânimo no mercado que está desacreditado e triste, né, com tudo isso. Aí, como estou te falando, na mesma hora, entendeu? Mas esse fundo também serviria para financiar outros pontos importantes, que seriam a Feira do Livro, certo? E um outro evento que eu já venho tentando construir aí, já falo já há um tempo dele, apanho de vez em quando, mas eu continuo acreditando muito nele, que é a Semana do Quadrinho Maranhense. Inserir mais um evento literário na cidade, além da Feira do Livro, né? A Feira do Livro, o presidente da AME deu um formato dela já internacional, que eu achei maravilhoso, que seria com a participação dos países de língua portuguesa, né? Então, aí tu já inseria continente africano, asiático e europeu numa feira, daria esse status de internacional para ela, eu achei maravilhoso. E a própria Semana do Quadrinho Maranhense já nascia com esse mesmo formato, ela sendo internacional também, trazendo esses quadrinhos de outros países. E ela funcionaria como as Olimpíadas, as Paralimpíadas, que logo depois da Olimpíada tem a Paralimpíada, porque ele aproveita a estrutura, a gente já poderia fazer nesse formato, entendeu? Tu já pensou, vem a Feira do Livro, depois vem a Semana do Quadrinho Maranhense já nesse formato internacional. Então, aí, isso... Pegando rapidinho a tua observação muito importante, na Feira do Livro, quando acontecia antes de forma física, o Bira do Pindaré disponibilizava um vale cultural, acho que de R$30, né? Ao longo da feira, para os estudantes consumirem livros ou conteúdo dentro da feira. Através de uma emenda parlamentar é muito fácil conseguir isso. E agora tu multiplica isso para... E esse jovem, ele já estaria recebendo, nesse período, seria todo mês ele receberia esse vale leitura para ele consumir todo. E no mês da Feira do Livro da Semana do Quadrinho Maranhense, ele receberia tipo um 13º, que era o dobro do crédito para ele gastar no dia lá da feira, entendeu? Porque não adianta tu fazer uma Feira do Livro e convidar um jovem desse para frequentar se ele não tem dinheiro para comprar, ele não se sente parte da festa, entendeu? Ele vai lá olhar e Exatamente. Então ele já vem consumindo, ele já se inteira do negócio, ele já conhece títulos, autores, entendeu? Ele já vai com vontade de ir para um evento desse, né? Então, esse fundo de incentivo à leitura, ele é necessário e vital para que se haja mesmo. Ou se leva a sério o negócio, ou a gente vai ficar só conversando merda aqui e não vai sair do lugar. Entendeu? E além, além disso tudo, eu acho que também deveria financiar também, e dá para financiar, porque aí envolve iniciativa privada, uma revista mensal e um jornal semanal, saca? Produzido por jornalista, exclusivamente por jornalista, para que a gente venha a conhecer o que é um texto limpo de afeições políticas e realmente imparcial, sabe? Que seja elaborado e pensado pela classe de jornalistas, exclusivamente por eles, entendeu? Eu acho que... Para encerrar, em setembro ainda vai ocorrer o Mobiliza São Luís através do Sebrae, onde a gente foi convidado? Sim, a Daniela Abreu falou comigo essa semana, ela perguntou se a gente... Ela informou, né, que, lógico, por causa da pandemia, nesse momento terrível, não tem como fazer, e foi reagendado para setembro, né? Então, ela perguntou se a gente estaria ainda interessado em participar. Isso é só o que a gente quer, participar desse negócio. E estaremos fazendo com certeza. Então, o evento que a gente tem de agendado para fazer de novo é setembro, né? E seria na estilo feira cultural, né? Que a gente já faz. Ótimo. O Adriano caiu, pediu para te colocar de volta. A gente continua, para por aqui, qual é o esquema? Deixa eu só ver se já são 9h07. Era isso que eu tinha para falar sobre o fundo estadual, né, de incentivo à leitura, mais ou menos o desenho dele, de como é. É isso, né? É lutar para que isso venha a acontecer. Certo. Então é o seguinte, gente, Adriano, eu vou dar aqui minhas considerações. Obrigado, Anderson, por essa oportunidade. Essa é a nossa primeira experiência de uma live nessas plataformas. A gente não discutiu apenas a banca, a gente discutiu uma série de outros assuntos
até fugimos um pouco da narrativa que a gente tinha proposto. Com certeza. Foi dinâmico, né? Muito plural. Foi até bom, porque a gente conseguiu discutir uma série de coisas. E abrimos uma oportunidade, uma avenida para a gente discutir o próximo assunto, dia 25, no final do mês, com Beto Nicásio, Ron Freire e Wagner e mais outra combinar. Nesse caso aqui, gente, obrigadão. Adriano, as condições finais, a gente até a próxima oportunidade. Valeu, obrigadão. O que eu quero dizer para vocês, assim, eu vou tomar aquele lema do Diomedes, né? Do Mutarelli. Nós servimos mais ou menos para servir de vez em quando. Pessoal, muito obrigado, viu? Assim, Marco Aurélio, os seus comentários são horríveis, tá? Mas em breve a gente vai estar junto, inclusive fazendo uma discussão muito filosófica e interessante. E assim, pessoal, a gente não está aqui por uma lógica de mercado. A gente não está aqui por uma questão de ter uma capa dura ou não. A gente está aqui pela leitura em si, pela experiência que isso nos traz, né? E a gente não se conheceu à toa. Eu e esses dois rapazes aqui, é uma situação assim muito peculiar e que realmente permeia a nossa vida com muito significado. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que apoiou a gente aqui, ficou aqui até agora, né, domingo, mas se bem que é melhor do que assistir Domingo do Faustão, né? Vamos ser sinceros. É verdade. Enfim, André, a palavra é sua. Não, só para encerrar, dizer sobre a continuidade das lives, né? A gente vai ter essa que o Dom já falou, e outras a gente vai ter especiais, né? Lives especiais com temas que vai ser o seguinte, HQ e filosofia, que já é essa que o Adriano está agendando com o Marco, né? Vamos discutir quadrinho com filosofia, vai ser HQ e história, no caso, HQ no âmbito de contexto histórico, né? Algum quadrinho a gente vai debater sobre isso, né? E sempre trazendo um convidado da área, né? Que não seja EAD, né? Alguém com o know-how, né, da sua área para falar, psicologia, tudo e tal, entendeu? Fecha a boca, Dom! Para a gente contribuir enquanto a gente não está... Porque isso tudo que a gente vai falar aqui, a gente fala quando a gente faz em eventos e a gente sempre bota umas palestras, né? Então a gente vai estar fazendo nesse formato de live, né? Com algum convidado. E André? Diga. André, deixa eu só fazer uma ressalva bem aqui que o Sebo do Arteiro falou, que é pertinente. Sim. Eu vou me utilizar de palavrões agora, viu, pessoal? Quem tiver criança aí na sala, por favor, retire. Pau no cu de Paulo Guedes, tá? Pau no cu dessa taxação de livro escrota dele, que ele aprendeu lá com o senhor Pinochet, tá? A gente não tá numa ditadura chilena. Pau no cu de Pinochet, pau no cu de Franco e de seu Ernesto Geisel, tá? E dos seus AI-5, essas 5 medidas aí, tá? A gente ainda resiste aqui. Só perguntando aqui, só aproveitando a oportunidade, André e Adriano, fazendo um convite aberto para a galera que está acompanhando a gente, ou aquelas pessoas que de repente vão divulgar boca a boca essa proposta. Pessoal, a gente está aberto a todas as narrativas, sugestões, críticas, dicas, enfim, para que a gente construa esse canal que é dinâmico, ele é coletivo, não tem dono, para que a gente consiga dissertar vários assuntos ao longo aí de 15 dias, 2 vezes ao mês, né, praticamente, e que a gente tem tanta riqueza de discussão, tantas pessoas, cabeças pensantes, para que a gente construa aí uma avenida de saberes, né, de compartilhamento, porque de qualquer forma a gente, querendo ou não, a gente está nesse processo há 6 anos praticamente, e por incrível que pareça, gente, somos só nós que realizamos esse tipo de atividade em São Luís, cara, é pobreza. Não existe outras pessoas, não existe ninguém que possa fazer essas ações, essa coletividade, esses espaços culturais em praça pública mesmo, porque essa é a nossa intenção e sempre foi, que é trazer o público, participar em praça pública, que é uma área de lazer pública, em vez de ir para o shopping, onde tem um conforto que você paga por aquilo. E qual é a razão disso? Gente, vamos utilizar o espaço público como é devido. Então, a gente convida a galera a participar, a trazer essas dicas, essas opiniões, essas críticas construtivas, para que a gente consiga aí trazer mais assuntos, convidados, enfim. Então, de 15 em 15 dias, no próximo dia 25. Valeu! Muito obrigado a todo mundo, hein? Valeu, galera. Valeu. Até mais. Falou!